Fala, rapaziada, Botafogo tropeça aí com a garotada. Essa garotada que perdeu a primeira no ano entre Copinha e Carioca agora pro Sampaio Corrêa, depois de um jogo inteiro com um a menos, né? O jogador Rogério, entrada criminosa no jogador do Sampaio Corrêa, foi muito bem expulso, mas uma atuação horrível do árbitro em outros lances e uma narração medonha, né? Terminou o jogo, Botafogo 1, gol de Toledo aí, um jogador que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto nesse time de base do Botafogo, né? Fez bons jogos, até um bom jogo no profissional também, contra o... não lembro qual foi o jogo no final do Brasileirão, o encerramento do Brasileirão, né? Nosso último jogo, que ele deu uma assistência, um bom jogo contra o Cruzeiro também, sofreu um pênalti, bom jogador. Botafogo tropeça aí a primeira vez no ano, não só no Carioca, no ano, e com muito desgaste físico, muito cansaço, pela maratona de jogos, a molecada tropeçou, perdeu, mas está com muita moral ainda. Vamos assistir aqui o troca de passes, analisando aí, fazendo um pós-jogo dessa partida, e próximo jogo já são os profissionais, o elenco principal do Botafogo, sem, logicamente, os reforços, que não podem ser inscritos pelo Transferban, mas é quarta-feira, Volta Redonda, Botafogo e Volta Redonda no Newton, time principal jogando. Vamos ver aí como é que tá o time do Anselmi para esse começo de temporada. Vamos pro vídeo aqui. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, hype o vídeo. Aqui embaixo tem produtos linkados ao vídeo para você ajudar comprando sem nenhum custo a mais. Você compra e ajuda o canal com uma comissão, tá? Bora pro vídeo, depois a gente volta. Com o Bastos para falar um pouquinho mais dessa derrota do Botafogo. Estamos começando mais um Troca de Passes com Beli Soares e com Fernando Prazo. Tudo bem, Beli? Tudo bem, Barreto. Boa noite para você, para o Praz, para a galera de casa que está acompanhando a gente. Mais uma rodada de estaduais e, nesse jogo especificamente, com controle de carga para jogadores da base, que estão disputando Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Cariocão ao mesmo tempo. O calendário brasileiro é fantástico. E tem um passo a mais, né, que é o do Flamengo, que não disputou a Copinha para poupar os seus jogadores sub-20 para o estadual. E aí, Prazo, tudo bem? Boa noite, Barreto, Beli, pessoal de casa. Saudade dos estaduais, não? De jogar estadual? Não, de jogar sim, mas o problema só é a preparação, né, Barreto? Eu sofri com umas situações parecidas. Teve uma época que melhorou um pouquinho, mas eu cheguei a ter uma semana de férias, voltar a treinar 4, 5 dias e jogar. Isso é um absurdo, porque, querendo ou não, é tu que tá entrando em campo, né? É o teu nome. Claro. Então, assim, ninguém quer saber... E às vezes é um campo que nem esse aí. Ninguém quer saber se tu tá preparado, se não tá preparado. Mas se tu trouxer um gringo pra cá e tentar explicar isso pra ele, não vai entender. Antes mesmo de eu avisar que daria prioridade aos nossos repórteres, a Raíssa Mota já chamou. É com você. Oi, Marcelo, a gente está aqui com o Marreta, né, autor desse gol da virada, que ano passado o Sampaio Corrêa venceu exatamente por 2-1 o Botafogo, só que ano passado você foi pro gol e hoje você é o autor do gol da virada. Conta pra gente essa curiosidade. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, dedicar esse gol para minha família e para o nosso companheiro Rodrigo Dantas, que hoje não pôde estar com a gente, mas está sempre com a gente aí. É muito bom, né, ganhar em casa, contar mais contra uma grande equipe. Só agradecer a Deus mesmo e vamos por mais. E agora a próxima partida é fora de casa. Como que essa vitória é importante para vocês para os próximos passos? Uma vitória muito importante, ganhar é sempre bom, né? Mas dá uma força maior, a gente não começamos o campeonato muito bem, mas ganhamos em casa contra a grande equipe e vamos buscar os 3 pontos lá fora de casa. Muito obrigada, Marreta. Marcelo, volto com você. Raíssa, o GE. Globo chamou de marretada em Saquarema, a derrota do Botafogo, justamente por causa do nome do autor do gol da vitória. Juliano Lima está acompanhando os jogadores do Botafogo, também tem prioridade, mas eu já posso apresentar aqui a Jéssica Sescon e o Felipe Bastos, que estão conosco. Não, só avisar que eles estão conosco, daqui a pouco eu chamo os dois para entrarem nesse debate. É difícil até, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, né? É difícil fazer uma análise do jogo de um time que não é o que vai seguir, né? Aliás, é um time que segue em parte para a Copinha amanhã, como a Beli já destacou, né? O Botafogo eliminou ontem o Itaquaquecetuba nos pênaltis e amanhã segue para a Copinha. Não são todos os jogadores, né? Não todos. São alguns para reforçar o time que está lá. Bom, o Juliano chamou, então daqui a pouquinho a Jéssica e o Bastos entram no papo. Fala, Juliano!
Fala, Barreto, tô aqui com o Raul. Raul, o impacto dessa expulsão logo no início do jogo, ali no primeiro tempo, né, do Rogério, o impacto no time do Botafogo para hoje. Cara, é um a menos, um campo complicado de se trabalhar, né, mas enfim, faz parte do campeonato. E, cara, eu acho que eu não posso deixar de destacar a meninada, o que eles fizeram aí. Amanhã já tá todo mundo viajando para São Paulo novamente, estavam fazendo um bate e volta. Eu, como mais experiente dentro desse grupo aqui, acho que é importante destacar isso. Ver que o Botafogo está bem servido com a equipe sub-20 e todo o restante da base. Então isso me deixa feliz, cara. Me deixa feliz e eu acho que na Copa São Paulo eles vão longe ainda. E na próxima semana, volta redonda, já o elenco principal, o time principal participando do Campeonato Carioca. Sim, a gente teve uma pré-temporada curta, né? Mas eu acho que o Martinho aí está fazendo tudo que ele pode durante os treinamentos ali para o quão mais rápido a gente se adaptar e agora dar sequência nos jogos, né? Obrigado, viu? Obrigado. Lembrando, ô Barreto, que o Martim Anselmo estava aqui no camarote acompanhando a partida contra o Sampaio Corrêa. Valeu, Juliano, muito obrigado. Agora podemos trazer para o papo a Jéssica Sescon e o Felipe Bastos, que acompanharam esse jogo com um roteiro parecido com o do Flamengo ontem, né? Time sub-20 com um jogador expulso no começo do jogo. Como é que segura? Boa noite. Boa noite, gente. Barreto, Belli, Praz, amigos do Troca que estão nos acompanhando. O Bastos estava comigo, né? Acompanhando esse jogo. Que, olha, foi um jogo assim, a gente imaginava que ia ser um jogo aberto desde o início, porque as duas equipes queriam vencer, né? O sub-20 do Botafogo mostrando sua força, mostrando pro Martim Anselmo que podem contar com ele, que ele pode contar com esses jogadores, e o Sampaio precisava vencer porque perdeu na primeira rodada. Só que aí teve essa expulsão no início do jogo, né? O Botafogo começa melhor, logo nos 5, 6 minutos já busca seu primeiro gol, ali numa bela jogada do Arthur Isaac, na conclusão aí do jogador do Botafogo. E aí o jogo parecia estar um pouco no controle do Botafogo, mas as linhas foram baixando e o Rogério foi expulso aí na metade, mais ou menos, da primeira etapa. E o Sampaio começou a melhorar bastante, explorou e buscou essa virada, né? Agora, foi um jogo mais para observar os talentos, sabe? Eu acho que era o que importava para o Botafogo nesse momento, era que esses talentos pudessem jogar. Por conta da expulsão, o jogo acabou ficando ruim para que os talentos ofensivos mostrassem serviço, né? Até porque o time ficou muito recuado, teve dificuldade para marcar o Sampaio Corrêa e aí acabou não conseguindo essa segunda vitória seguida, né, Bastos? Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo, as duas equipes, e aí veio o desequilíbrio, foi nessa jogada aí. O desequilíbrio foi na expulsão do Rogerinho, né, pelo lateral direito. Porque o Botafogo vinha fazendo um jogo muito corajoso, um jogo organizado. O Sampaio Corrêa tinha equilibrado a partir dos 20 minutos. Mas aí veio essa expulsão, mesmo assim o Botafogo soube se defender. E aí acabou tomando um gol, foi para o intervalo com 1-1. O Rodrigo Andrade fez esse belíssimo gol, domina muito bem, né? E é o melhor jogador tecnicamente dessa equipe do Sampaio Corrêa. E aí um time mais experiente, um time mais calejado, sofreu bastante o Botafogo por conta disso também, mas não tem demérito para esses meninos, porque foram corajosos, soube sofrer no primeiro tempo, tomou um gol de bola parada no segundo tempo, mas foi uma equipe que tá em dupla jornada, né? Está em dupla jornada do Copa São Paulo e Campeonato Carioca e vem fazendo sim um bom papel. Rodrigo Belão sabe extrair o melhor desses jogadores. Botafogo e Flamengo, que estão usando o time sub-20, né? Estão no mesmo grupo. O Botafogo, com esse resultado, ficou em segundo lugar, com a mesma pontuação de Madureira e Boa Vista. E o Flamengo é o lanterna, com apenas 1 ponto e um jogo a mais, né? Esse ponto foi conquistado na partida adiantada contra a Portuguesa, que valeu pela 5ª rodada. Escrevi a minha coluna de hoje no Globo sobre o uso da base, né? Tem aquelas expressões, a base vem forte, agora todo garoto que surge na base é chamado de joia por vocês da imprensa, né? Pegaram essa mania. E joia, para mim, é que nem histórico, né? Quando tudo no fim, né? Acaba que nada na verdade. E eu peguei um levantamento de um estudioso da base chamado Euler Vitor, que ele estabeleceu alguns critérios, né? Pegou os jogadores que estão no clube desde os 17 anos, passaram por competições oficiais de sub-17 e ou sub-20, fizeram a transição dentro do clube e foram incorporados ao elenco profissional. Não é assim, puxado para um jogo, tá? E aí ele calculou quantos jogadores da base atuaram nos principais times do Brasil. Sabe quantos esse Botafogo aí usou? O Botafogo está agora com sub-20, com o Anselmo observando e com controle de carga para a Copinha?
1-1. O Guinho, por 23 minutos, de todo o Campeonato Brasileiro. O Guinho volante. Eu trabalhei com ele lá no Botafogo. Quando Foi o único jogador, não o único jogador da base, mas o único jogador desse critério. Porque ele usa esses critérios para dizer assim, esse foi um jogador que o clube desenvolveu, né? Não é ir buscar na base de outro clube, não é? Enfim. Fez o trabalho completo, né? Aquele ciclo de formação do atleta. Mas eu acredito que o Cauã Toledo, que fez o gol, ele possa ter oportunidade. No ano passado já terminou muito bem. Ano passado jogou um jogo importante contra o Cruzeiro no Mineirão. Fortaleza também faz uma jogada importante. Isso, e no jogo que eu fiz no Mineirão, ele entra no jogo, tá 2-1 Cruzeiro, e ele faz a jogada que sai o pênalti, depois sai o empate do Botafogo, e hoje ele fez o gol também. Muito obrigado, Jéssica Sescon e Felipe Bastos, por essa participação aqui no Troca de Passes. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não tá aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.